Bem-vindos a mais um Clube do Chorume, aqui do Projeto Trash, pessoal. Hoje com muita loucura, safadeza, suspense e um momento muito único de stealth que faria até o Sam Fisher ficar com inveja. Hoje, além da indicação, já vou avisando, que é Invasion of Privacy, de 1992, também vou trazer um pouco do contexto histórico, para adentrar. Será bem um pouco mais informativo do que só indicação, ou assim espero, A pauta não está muito bem organizada aqui, até onde eu sei. Mas vamos lá. Nos anos 90, pessoal, as locadoras aí eram um epicentro de descoberta cinematográfica, Entre títulos aí que se destacavam estavam, lógico, os thriller erótico, que prometiam mistério, sensualidade, E lógico que a TV não ficou para trás, nos entregando aí o filme de hoje, a indicação de hoje, Invasion of Privacy, de 1992. Esse eu tive que, inclusive, escavar bastante para chegar até ele. E aí vou tentar, além da indicação, como eu disse, vou trazer informações sobre o filme e, lógico, assistir também ele para que você não precise fazer isso. Como eu falei, vou trazer um pouco do contexto histórico, adentrar aí nos anos 90. E os anos 90, lógico, foram uma década icônica para um subgênero muito específico e lucrativo, o thriller erótico. Foi um momento único na história do cinema, posso dizer que sim. Também teve aí um ápice ali com o Blaxploitation durante os anos 70, mas o thriller como um todo, o erótico, anos 90 se destaca muito, principalmente foi impulsionado por uma combinação de fatores culturais, econômicos, tecnológicos e afins. Esse fenômeno, inclusive, não se tratou apenas de filme isolado, mas de uma verdadeira onda. Então tiveram vários, ele dominou diversas bilheterias, e logicamente chegou aí ao mercado do VHS, TV a cabo, de maneira muito forte, novamente lucrativo. E eu posso trazer um marco aqui para vocês de como começou, basicamente com Basic Instinct, ou Instinto Selvagem, Basic Instinct, de 1992. Ele foi um estrondoso sucesso do Paul Verhoeven, mesmo cara que dirigiu aí Robocop, Tropas Estelares, enfim, o cara tem uma lista interessantíssima de filmes. E esse filme foi um evento cultural. Ele gerou aí enorme controvérsia. A cena do interrogatório é lendária, pessoal? E lógico que com isso ele arrecadou fortuna. Isso mesmo, ele provoca uma mistura aí de suspense, alta tensão, erotismo explícito em alguns momentos e algumas estrelas de Hollywood, Nesse caso, Sharon Stone e o Michael Douglas, era uma forma comercial infalível. Outro efeito de por que aconteceu tudo isso, além do boom de Instinto Selvagem, estamos falando da era do VHS, pessoal? Então as pessoas podiam alugar esses filmes de forma discreta nessas videolocadoras, assistir no conforto de casa e compartilhar, às vezes, aí, emprestar para os amigos, para outras pessoas. Então, às vezes até fazendo alguma cópia aí para distribuir posteriormente. Então, esse mercado do VHS ele foi extremamente lucrativo, alimentou a produção em massa desses títulos. Outro fator determinante para esse boom, a ascensão da TV a cabo. Então, canais como HBO, Showtime, que não tinham as mesmas restrições de conteúdos das redes tradicionais, de televisão aberta, elas precisavam preencher sua programação com filmes mais atrativos, atraentes e para adultos. E aí que entram nossos queridíssimos thriller erótico, que viraram uma opção perfeita para preencher essa grade e nos bombardear aí com uma série de filmes, como é o caso desse, Como eu falo, o filme de hoje, minha indicação de hoje. Mais um fator aqui, estrelas em ascensão ou se reinventando. Então muitos atores e atrizes, eles até usaram esses filmes como trampolim para a fama ou até para se reinventar, para reaparecer. Atores conhecidos eles por papéis mais sérios ou de ação mergulharam aí nesse gênero, dando até uma aura diferente do que eles acostumavam a atuar. Esses filmes, durante esse boom, tinham uma forma assim, bastante reconhecível e que inclusive não é muito diferente do que eu vou apresentar hoje. Então, triângulo ou quadrado ou alguma forma geométrica amoroso perigoso
sempre, né, o humor normalmente envolvendo infidelidade, obsessão, traição e assim por diante. Tinha uma estética visual muito, né, noir moderno, muita sombra, luz de neon, cenário luxuoso e assim por diante. Uso pesado de bastante cigarro, né, drinks, enfim, aquele glamour que tinha o cigarro e a bebida nesse período. E a trilha sonora, muitas vezes composta por aquele jazz suave, o smooth jazz, criava um clima sensual, mas sinistro ao mesmo tempo. Quem aqui nunca parou no sábado à noite e assistiu algum filme da Band, não é mesmo? Tinha muito dessa trilha sonora. Mas, seguinte, apesar desse boom lá no início dos anos 90, vou também tratar aqui do declínio. Como ele entrou em declínio aí por volta de 97, 98, também trouxe algumas razões aqui para vocês. Primeiro, saturou o mercado. Então, os estúdios menores inundaram o mercado com cópia barata, baixa qualidade e começou a cansar o público, né? Saturou o mercado por excesso de produção, mas também a mudança cultural que veio junto com isso, principalmente com a popularização da internet no final dessa década, e ela ofereceu um acesso mais fácil e privado à eroticidade, né? Então ele tornou o thriller erótico menos necessário. Outro fator lógico aqui não dá para deixar de mencionar é o fim das videolocadoras, né? O declínio do VHS, o surgimento do DVD, lógico, depois o streaming, mudaram os hábitos de consumo e acabou sendo esquecido as locadoras proibidas que traziam aí diversos títulos aí dentro do thriller erótico. E eu vejo um outro fator aqui importante disso tudo, que foi os filmes que se tornaram previsíveis. Eles viraram até alvo de paródia, de certa forma. Sinalizou o fim da seriedade, né? Vários filmes eram parecidos, de certa forma, assim, como eu disse, era exatamente o mesmo plot, você já ia reconhecendo, chegou um momento que saturou. Mas, dado esse contexto total, vamos falar um pouco de Invasion of Privacy. A história gira em torno de Hillary Wayne, que é interpretado pela Jennifer O'Neill, uma jornalista que ela entrevista Alex Pruitt, que é interpretado por Robert Benson. Ele é um presidiário tentando recomeçar sua vida, né? E basicamente assim, ele recebe uma oportunidade da Hillary para trabalhar ali junto, e após ser rejeitado por ela, ele desenvolve uma obsessão, não só por ela, mas pela filha também, Vicky. O filme segue essa jornada aí do Alex em sua busca por aceitação e controle. Nada fora do comum, como eu disse, todos os filmes né, do thriller erótico dessa época, dos anos 90, tinha algumas similaridades, e aí está alguns fatores do nosso de hoje. Quanto ao Rob Benson, que interpreta o Alex Pruitt, tá falando do personagem dele, ele entrega uma performance convincente, incrivelmente. Eu não esperava tanto isso. Ele conseguiu capturar aí, de certa forma, a complexidade que à beira da loucura, né? Desse cara à beira da loucura. Já a Jennifer O'Neill, que eu confesso que conhecia somente por ter feito o filme Scanners, ou ter aparecido ali, ela faz uma presença até sólida ali como Hillary, nada demais, mas entrega. E a Lyd Denny, que é a filha Vicky aí do nosso filme, ela traz também um charme europeu, mas essa atuação é fraquinha. Ela serve ali para ser mais um alvo da obsessão de Alex, tá ali para preencher esse espaço e nada demais. Ele foi dirigido por Kevin Mayer, que, convenhamos, pessoal, não dirigiu nada que preste nem ao menos uma menção por aqui. Ele apresenta no máximo uma direção ok, nada demais. Ele fala em criar uma tensão aí necessária, né, para um verdadeiro thriller psicológico. A produção é no máximo ok, mas carece aí de alguns elementos, né, que poderia até levar o filme a um nível melhorzinho, né? Essa é a minha visão, logicamente. Comparado até a outros thrillers, né, eróticos da época, lógico, eu vou até comparar com os ícones, né? Instinto Selvagem, Atração Fatal, enfim. O Invasion of Privacy, ele falha em capturar a mesma intensidade ou qualquer complexidade emocional, enquanto esses filmes que eu citei exploravam a profundeza da psique humana, de certa forma, esse se limita somente a uma narrativa mais superficial. E digo mais, ele nem entregou várias das cenas de nudez que outros filmes da época entregaram. Ele é muito mais contido até mesmo nisso. O filme ele recebeu críticas mistas para menos.
Alguns até elogiaram a performance do Rob Benson, enquanto a maioria dos outros apontaram a falta de profundidade da trama. Eu digo mais, não apenas a profundidade da trama, mas eu vejo que é um filme muito lento, pessoal. A verdadeira ação ela fica para os últimos 15 minutos e é isso. Inclusive, nos últimos 15 minutos tem uma cena stealth que eu mencionei aí no início do nosso vídeo, que eu vou deixar um pedacinho para vocês verem. Mas como não podia deixar aqui de falar a respeito, trouxe algumas curiosidades. Lógico que esse filme, ele é da submundo aí, da deep web, da filmografia de qualquer, né, desse monte de ser desconhecido, mas eu procurei algumas e, poxa, vou poder compartilhar com vocês. Jennifer O'Neill, ela teve que se preparar fisicamente para o papel, ela realizava diversos exercícios intensivos para as cenas. Eu não sei porquê, mas eu cheguei nessa informação, porque não tem nada demais, para falar a verdade, mas ela tinha todo um preparo físico ali para isso. Não faz sentido nenhum, mas está aí a informação. Robin Benson, né, nosso Alex Pruitt, além de ator, também é compositor e diretor. Não nesse filme, lógico, né? Mas ele teve uma carreira bem diversificada aí no cinema. Enfim, eu não fui muito atrás de outras coisas que ele dirigiu ou que compôs aí, porque eu confesso que eu tenho um pouco de receio, né? O tempo é muito valioso para perder com mais filme ruim, além do que eu já consumo. Durante uma entrevista em 1994, Lydia Denner, né, disse que a sua cena de sexo com o Rob Benson foi a mais erótica que ela havia filmado até aquele momento. Embora, como até citei, nenhuma nudez tenha sido mostrada, né? Sempre foi muito contido, eles não exploraram o que outros filmes até entregavam, né? Então nenhuma nudez foi mostrada aí durante o filme. Lydia Denner, né, também disse que o Rob Benson ele não queria promover o filme e não queria ter nada a ver com ele depois das filmagens. Justamente porque ela suspeitou que a cena de sexo ali que aconteceu entre eles acabou sendo mais picante do que ele imaginava e isso poderia criar alguns problemas para ele. No fim, ninguém viu o filme, ninguém sabe quem é Rob Benson e que cena é essa, mas enfim. Queria citar a trilha sonora, que ela complementa bem as cenas, pessoal. Não é memorável, mas enfim, ela casa muito bem como qualquer outro thriller aí da época. Como eu disse, muito do jazz, muito de cenas aí que mistura a sensualidade com o suspense, enfim, indo nessa linha. A edição, que eu esqueci de comentar, ele tenta manter o ritmo do filme, mas poderia ser mais dinâmico. Como eu disse, ele se torna lento demais em diversas partes que não leva a lugar nenhum e assim por diante. Também não poderia deixar de fazer, vou trazer aqui 3 indicações para vocês, como é de praxe. Primeiro, Atração Fatal, de 1993. Ele tentou replicar o sucesso de Basic Instinct, mas com Madonna no papel de Femme Fatale. Foi um fracasso de crítica, mas é um perfeito exemplo aí da fórmula aplicada, replicada e reaproveitada, como eu já comentei anteriormente. Segunda indicação, Mulher Solteira à Procura, de 1992 também. Ela foca mais numa obsessão aí, homicida entre duas mulheres. Tem Bridget Fonda, Jennifer Jason Leigh. Enfim, ele tem menos foco no erotismo romântico e mais no terror psicológico. Vale muito a pena, hein? E por última indicação, A Última Sedução. Até rimou, né? Última indicação, Última Sedução, de 1994, um filme feito para TV, mas que ele acabou indo para os cinemas aí devido ao seu sucesso. Com Linda Fiorentino. Talvez, aí, inclusive, ela seja a femme fatale mais cruel e inteligente de toda a década, hein? De verdade. Assistam como qualquer um dos 3, é uma excelente indicação, tenho certeza. Se você não viu, principalmente também Instinto Fatal, pare tudo e assista agora. Não é o mesmo que eu posso falar de Invasion of Privacy. Que, em resumo, pessoal, até para concluir aqui, ele é um thriller erótico que tenta explorar essa obsessão, limite de privacidade, mas falha em criar a atenção necessária para um filme desse gênero. Inclusive falha até em mostrar algo mais picante ali, se essa era a intenção.
Só que apesar disso ele oferece uma visão interessante sobre esses filmes da década de 90. Tá? Por isso até que eu assisti e decidi fazer aqui, trazer um contexto histórico do período e por que existiu tantos filmes desse gênero. Mas e você, já assistiu Invaders of Privacy? Eu tenho minhas dúvidas, mas se você já assistiu, o que você achou da performance de Rob Benson? Deixe sua opinião aqui nos comentários abaixo. Se você tem outros thriller eróticos para indicar, por favor, traga isso. Eu juro que eu gosto de assistir por entretenimento, hein, meus amiguinhos? Juro. E, lógico, não deixe de se inscrever no canal, ativar sininho, toda aquela história que eu não gosto de fazer isso, mas eu me vejo obrigado a fazê-lo. De qualquer forma, obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Vou analisar outro clássico que ninguém conhece. Então, até mais. Valeu, falou!